Pronto, está gravando. Hoje, então, eu trouxe um conteúdo aqui para vocês que é sobre comunicação e postura, porque esse assunto, assim, às vezes é um pouco delicado, porque, igual um áudio que eu mandei lá no grupo, às vezes a gente não quer olhar muito para isso. E eu sei que no processo da gente estar em crescimento, a gente está se tornando, né, uma mulher mais segura de si, e tendo essa postura mais adulta, mais segura, é um desafio. Principalmente para quem está, né, aí nessa jornada de empreender, para quem está, principalmente, né, sendo mentor e tudo mais, tem essa pressão um pouco mais alta. Por quê? Porque a gente acaba se cobrando muito e também porque a gente sempre vai estar num processo de melhoria, né? Então, o que que primeiro a gente precisa avaliar? Eu trouxe esse conteúdo muito alinhado a um conteúdo da área sistêmica, né, que eu estudo, e também um conteúdo é, da minha própria experiência, né? Então, o que que eu quero que vocês analisem assim? Você ter primeiro o que que a gente precisa para qualquer processo de melhoria, qualquer processo de evolução, para que a gente se torne cada dia mais, que eu sempre estou repetindo isso para vocês, né? Cada dia é um cultivo, cada dia é um ganho, cada dia todo dia a gente tem que, né, eu falo, se Deus renova as suas misericórdias toda manhã, nós também temos que nos renovar. Então é todo dia a gente está em busca de crescimento, evolução, de analisar aquela estação que nós estamos, o que que a gente está precisando para aquele momento. Por quê? Acontece o erro da gente estar numa estação precisando de uma coisa e a gente está querendo outra. E isso nos tira justamente de alcançar aquele resultado que nós queremos. Então, é igual um processo da natureza mesmo, né? Se está no momento de poda, a gente vai ter que cortar. Se a gente está no momento de eh, cultivo, de cultivo, a gente vai ter que cultivar. Se a gente está no momento de colheita, a gente vai ter que colher. Não adianta a gente querer fazer processos diferentes daquela estação que nós estamos vivendo. Então, primeiro, a gente precisa avaliar qual o momento que nós estamos, né? Qual é a sua estação hoje? Em qual estação que você está? Você está numa estação que de repente você já tem resultados, você já está no momento que você está tendo resultado, já está madura e você quer acelerar, você quer ir para um patamar maior, um patamar mais elevado. Então, o que você precisa para esse momento? De repente, é estar num ambiente mais evoluído, né? Estar andando com pessoas que estão nesse local que você deseja estar. Você está numa estação que você precisa alinhar as coisas, né? Tem coisas fora do lugar na sua vida, tem coisas precisando ser podadas, tem coisas que você precisa tirar da sua vida, né? Então, esse momento ele vai te pedir não que você fique executando muitas coisas, mas talvez que você tire coisas da sua vida. E não que você incremente mais coisas. Porque não adianta só você ir fazendo, e fazendo, e fazendo, e entrando em processos, mentorias, e fazendo um monte de coisa, e entrando em vários projetos e dizendo sim para todo mundo. Muitas vezes é o momento de você rever, realinhar uma rota e falar: não, eu estou indo para um caminho que não é, e estou assumindo várias coisas, eu preciso podar certas coisas que eu estou carregando que não é minha. É um momento, de repente, uma estação que você está precisando ouvir mais a voz de Deus. Talvez você ainda não encontrou exatamente qual é o seu propósito, você ainda não encontrou o que Deus está esperando de você. Talvez isso ainda não ficou muito claro. Então, é um momento, de repente, de você reorganizar a sua casa, né? Rever se você está no negócio certo, se você está alinhado com o propósito, por que que você está fazendo o que você está fazendo, né? Se Deus está realmente te chamando para aquele lugar, você está no lugar que realmente Deus te chamou, ou de repente você foi agindo só pelo seu ego, só pela força do seu braço. Então a gente precisa avaliar qual é a estação.
Então, essa, primeiro, antes da gente alinhar a comunicação e a gente começar a alinhar os nossos pensamentos, primeiro a gente precisa ter muita sinceridade conosco mesmo. E eu sei que às vezes é difícil, porque nós que temos uma característica de ser muito acelerada, de querer as coisas muito assim, no nosso tempo, a gente vai tender sempre a querer o quê? Estar num processo, numa estação de quero resultado, quero mais, quero acelerar. E muitas vezes pode acontecer de Deus estar te chamando para um momento de mais secreto, de pausa, de escuta mais ativa para o que Deus quer te dizer, né? E você está tão acelerada, tão consumindo tantas coisas e fazendo tantas coisas que não está alinhado com o que Deus quer de você. Perceba isso. Não tem como eu te dizer em qual estação você está. Você que tem que identificar em qual estação que você está e ser muito honesta com você mesmo e deixar que o Espírito Santo e que Deus ele fale no seu coração qual é a estação, do que você precisa. Faz sentido aí? A Michelle chegou agora. Seja bem-vinda, Michelle. Então, avaliar essa estação, eu quero que quem está assistindo também a aula depois gravada, que compartilhe lá no grupo com muito amor que a gente, né, tem ali dentro do grupo, qual estação que você se identifica hoje? Eu já estive em várias, né, estações e hoje eu percebo que eu estou nessa estação de alinhamento, né? Onde eu reestruturei o meu negócio, eu tive que tirar processos que eu estava dentro, como por exemplo o podcast, como por exemplo o café. Eu tive que tirar algumas coisas, alguns processos e fazer uma adaptação no meu negócio, melhorias, né? Então esse alinhamento, ele não acontece de uma hora para outra, por mais que a gente esteja, né, com o produto estruturado, a plataforma estruturada, a comunidade bem estruturada, mas existe um tempo que eu estou cultivando isso para que isso se fortaleça nas suas raízes. E não é de uma hora para outra. Então eu preciso que ter calma, ter constância, para que eu consiga chegar no meu momento de acelerar. Não adianta eu querer acelerar agora, entende? Então a gente precisa estar muito atento em qual estação que nós estamos, ok? Querem compartilhar alguma coisa? A Geisa, que está ouvindo desde o início, ou a Michelle também, fazer essa reflexão. Vocês querem compartilhar? Conseguem perceber ou tem alguma dificuldade em fazer essa análise em qual estação que você se encontra? Querem falar? Se quiserem, pode ir digitando no chat, tá? Que aí depois eu leio. Identificando essa estação, a gente precisa o quê? Trabalhar essa estação que nós estamos e, trabalhando essa estação, vai nos permitir ir para uma nova estação. E isso é um ciclo. Nós não nascemos para ser um ser estático. Perceba que tudo na natureza, ele roda em círculos. Então, tem um momento que você vai romper uma bolha. E esse é um momento de muita resistência. E você vai estar numa estação de realinhamento, de tirar coisas da sua vida, de trazer uma nova mentalidade, trazer uma nova rede de contatos de repente, de fazer hábitos, né, de criar hábitos novos. Isso vai criar uma resistência. Isso vai demandar de você uma postura, por isso que a gente vai trabalhar muito aqui, a postura. E isso não é de uma hora para outra, de repente isso vai durar 3 meses, 6 meses, um ano, 2 anos. Só que quanto mais você não reconhecer que você está numa estação e cuidar dessa estação que você se encontra, mais longa você vai ficar estagnada nessa estação. E não é natural isso. Não é natural você permanecer, por exemplo, eu estou numa estação, Lude,
que eu preciso reorganizar minha casa. Então, você não é normal você ficar nessa estação por anos. Você precisa de alguma forma avançar. Vai surgir outros problemas, vão surgir, porque aí você vai para uma nova estação. Nessa nova estação, por exemplo, de aceleração, ela vai te demandar uma nova postura, uma nova mentalidade, um novo nível de sabedoria. E aí Deus vai te dar novos desafios. Você precisa cuidar dessa estação para você ir para uma próxima estação. Então, não existe um ponto final de falar assim, olha, acabou todos os desafios, né? Acabou todos os problemas e aí você chegou no ponto final, né? Vai chegar só no dia que a gente não estiver mais aqui nessa vida terrena e a gente for para ser realmente ali para o nosso julgamento final, né? Então, a gente precisa, ó, a Geisa falou, estou me realinhando. Depois da minha mudança de estado, ter acontecido mais mudanças na minha vida. Então, ela precisa que aceitar esse momento e pensar assim, o que eu preciso para esse momento? Esse momento está me demandando o quê? Entende? E aí a gente precisa o quê? Deus só entrega uma nova porção quando nós amadurecemos naquela estação que nós estamos. Porque ele é um Deus tão bom que ele não vai nos dar algo que a gente não consiga suportar. Então a gente precisa se fortalecer mentalmente, amadurecer, ter uma postura que Deus vai olhar para nós e vai falar assim: ela está pronta para ir para uma próxima estação. Agora ela está preparada. Agora a cabeça dela está amadurecida. A mente dela está pronta para isso. Muito bom, a Michelle falou, olha, mudou a rotina. E mudar a rotina, eles falam que é 7 dias, que é 21 dias, gente, mas não é. Demora ali talvez uns 3 meses numa constância, e mesmo assim, se você desviar, você perde tudo aquilo ali que você estava cultivando uma rotina. Eu, por exemplo, eu falo, eu gosto de dar muito exemplo, né, da rotina tanto de exercício físico, né, do nosso corpo, alimentação, exercício, enfim, que transparece no corpo, né, quanto também no espiritual. Por quê? É muito fácil, não é tão fácil, né, mas é muito simples você chegar e emagrecer, por exemplo, 10 quilos. Você consegue, pá. E depois para você manter esse resultado. Eu tô nessa fase agora, eu consegui chegar na minha meta. Lindo, maravilhoso, cheguei. E agora para eu manter essa meta? Que até a metade do ano ali, os 6 primeiros meses, eu tava, não, eu vou conseguir, vou emagrecer, papapá. Cheguei. Agora, qualquer desvio que eu der, eu ganho 1 quilinho. Qualquer respiradinha a mais, eu ganho 1 quilo fácil. Então, agora a constância é o quê? É manter essa meta que eu tinha, que eu já alcancei. Por isso que a gente não pode só focar na meta, a gente tem que curtir o processo. Porque se você, por exemplo, tem uma meta de faturamento de 100 mil, você alcança 100 mil, acabou? Uhul, agora não. Tem que ser a constância, né? É a mesma coisa no lado espiritual. Não adianta você pensar, eu vou ter uma conexão com Deus, aí eu vou pegar aqui e vou ler a Bíblia em um ano. Aí tá feita já a sua conexão? Não, é todos os dias. Porque se eu passar um mês sem fazer meu devocional, eu já me perco. Parece que eu despluguei da tomada, sabe? É como se tivesse desplugado da tomada, ficou sem energia. Então é todos os dias. E hoje eu quero trazer para vocês sentem isso também? Como que é para vocês? Para mim, o mais desafiador é manter a constância, porque na constância que eu percebo assim, ó, Deus vai falar assim, olha, agora enraizou aquilo ali nela. Agora ela está realmente com uma estrutura que eu posso derramar uma nova unção, que eu posso dar uma nova responsabilidade para ela. Ela desbloqueou aquilo ali, ela está com uma nova mente. E aí a gente vai trabalhar aqui hoje o poder da fala. Por quê? A fala, que eu coloco como fala, comunicação, ela vai trazer muito o quê? Está escrito na Bíblia que é o quê? A boca fala o que o coração tá cheio, né? Não lembro qual que é o versículo, se a Michelle que é mais.
craque aí na Bíblia vai saber. Eu não lembro qual que é o versículo, mas eu sei que está escrito na Bíblia, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então, a boca, a fala aqui, ela vai transmitir o que está dentro do seu coração. E o que está dentro do seu coração é o que vai trazer a sua realidade, vai ter o reflexo da sua realidade. Então, a gente já trabalhou muito essa questão, né, da cura da criança, a gente precisa refazer, da cura das nossas feridas, mas hoje eu quero trabalhar agora o lado externo também, porque a gente vai trabalhar os dois. A gente trabalha o interno, mas também trabalha o externo, porque é uma via de mão dupla. Então, qual é o poder da fala? Quero que vocês comecem a perceber o que está saindo da sua boca. Por quê? Porque às vezes é no automático e a gente não percebe. Lucas 6:45. Muito bom, Michele, obrigada. A boca fala do que o coração está cheio. Eu tenho constância só no que é hábitos ruins, mudando até as palavras. É isso aí. Ah lá, muito bom. Coloca a foto lá no grupo, Michele, dando essa sugestão aí desse livro lá para as mulheres e vai mandando para gente lá o que que você está aprendendo com esse livro também. Eu estou lendo ele e eu peguei lá na sala do pastor, fui limpar sábado a igreja e eu peguei ele. Gente, que poderoso! É um livrinho muito antigo, nem sei se tem ele para vender, mas é bem antigo. E que poderoso! Muito poderoso. Então, Fala das compartilhe com a palavras. gente. É o poder das palavras. Então, isso não sou eu que estou inventando, né? Está na Bíblia e temos autores que escrevem sobre isso. Só que eu quero que vocês fiquem alertas com o quê? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Porque mudar um hábito não é do dia para a noite. Mas a gente pode, na constância e principalmente estando consciente, vou dar um exemplo que eu acho que eu nem coloquei aqui, mas um exemplo que eu sempre falava era uma frase assim: não tenho dinheiro. E aí eu aprendi que é o quê? Eu nunca vou falar isso, porque mesmo que eu não tenha uma nota dentro da minha carteira, por exemplo, isso acontece muito para quem tem filho, né? Mãe, compra isso. Ah, meu filho, não tem dinheiro. Você vai sempre estar atraindo aquilo ali para você e você vai ficar cada vez mais sem dinheiro. Então a gente precisa estar alerta com essas palavras. Hoje eu quero trazer para vocês uma forma de comunicar que vai ser uma troca. A gente vai trazer como você tem falado ou até mesmo pensado e você tá tão no automático que você nem percebe que você está falando. E isso está trazendo uma postura de menina, de criança, muito conectado com o que a gente tem falado sobre cura da criança. Por quê? Porque a gente vai estar no domínio ainda da criança. É a sua criança agindo, não é você, a mulher madura, segura de si. É a criança agindo ali. E ter muito conectado com o áudio que eu mandei no grupo. Quem não ouviu aquele áudio lá, que eu acho que tinha quase 15 minutos, né? Sei, acho que 12 minutos, né? Escuta aquele áudio dói, tá? Vai doer, mas é um áudio necessário. Por quê? Porque aquele tipo de atitude é um reflexo de uma criança que tá no seu domínio, tá? A criança que tá agindo em você. E a gente precisa trocar esses papéis. Deixar a criança no lugar dela, curada, linda. Até comprei um livro para eu aprofundar sobre isso, que é essa aqui, ó. Acolhendo sua criança interior. Eu ainda não comecei a ler. Eu vou terminar esse aqui primeiro, Discernindo a Voz de Deus. Mas para quê? Para a gente aprofundar mais nessa criança. Quanto mais a gente sair do domínio da criança, deixar essa criança no lugar dela, linda, feliz, amada, curada, e a gente começar a assumir o nosso papel de mulher, mais resultado nós vamos ter, tá? Mais governo, mais ordem, mais resultado. Então vamos fazer um teste aqui. Eu trouxe algumas falas para a gente identificar. Quem fala, quem já falou, quem tem o hábito de falar, tô sempre na correria.
Quem fala, tô sempre na correria. A partir de agora, a gente vai trocar essa forma da gente se comunicar, da gente falar essas palavras que vão sair da nossa boca, tá? Aqui eu vou até tirar aqui porque eu fiz um negócio aqui que vai ficar diferente aqui. Deixa eu só mudar aqui. Aí assim acho que vai ficar melhor. Quem fala, tô sempre na correria. A partir de hoje, vocês vão trocar. E isso, gente, não vai acontecer de um dia para o outro. Vai acontecer de amanhã, de repente, se você tem esse hábito, você vai falar, ai, tô sempre na correria. Ops, peraí, gente, lembrei aqui, não posso falar isso. Então, você tem que ir se alertando para que essa mudança aconteça. O que que você vai falar para você mesma? O meu tempo vale muito, eu tenho prioridades. Não é normal viver na correria. Você pode ter várias coisas para fazer, você pode estar com o dia cheio. Faz parte da vida adulta, né? A gente é mãe, a gente tem que arrumar casa, é normal, o dia tem que estar. Se você ficar o dia inteiro sentada no sofá com as pernas pro ar, isso não é a vida de uma adulta. Mas você tem prioridades e você sabe no que você vai demandar ali no seu tempo. Vamos trocar isso aqui. Você já falou algo assim parecido? Sinto que o tempo passa e eu perco energia, eu faço, faço, faço e no final do dia eu nem lembro o que que eu fiz. Você fala isso para você? Você pensa isso? Hoje mesmo, eu estava mandando mensagem para algumas pessoas falando sobre a imersão. E a imersão mentora 30K. E aí uma lead, um contato, virou para mim e falou assim: Eu não acredito nessas promessas. É muito esforço para nenhum resultado. Eu falei, você tá certo. Se você acredita nisso, você nunca vai conseguir. Você sempre vai estar se esforçando e você nunca vai ter resultado. Porque é o que ela acredita. E quem sou eu para falar o contrário? Eu não vou. Ela que, de alguma forma, vai ter que mudar o pensamento dela, mudar a consciência dela e começar a acreditar que, sim, existe uma forma de eu faturar R$ 30.000, mas não é na moleza, não é, né? Porque quem ganha as coisas assim fácil, sem ter que trabalhar, é criança. Quem acha que tem que ser tudo ganhado é criança, né? Tanto que quem ganha dinheiro é a criança, mas quem faz dinheiro é a mulher empreendedora. A mulher madura, ela não ganha dinheiro, ela faz dinheiro. Então, essa mudança de mentalidade é fundamental para que vocês realmente se tornem uma mulher madura e segura e com resultado. Qual vai ser a troca de fala? E não pode ser só da boca para fora, gente. No começo pode até ser da boca para fora, mas você tem que repetir isso aqui até isso se tornar uma verdade. Você tem que acreditar do fundo do seu coração isso aqui. Ah, Lud, mas hoje a minha realidade não é essa. Então vai passar a ser a partir do momento que você acreditar nisso aqui. Qual vai ser a mudança de comunicação? Começou a pensar, ah, meu Deus, o dia já acabou, parece que eu não fiz nada. Nem sempre, nem lembro o que que eu fiz. Opa, não. Eu não começo nada, não assumo nenhum projeto que eu não tenha a capacidade de finalizar. Se eu me comprometi a fazer, eu vou fazer. Entende? Ah, que é outra frase que pega. Faço com muito esforço, eu tenho que me esforçar. Eu sou esforçada para que as coisas aconteçam. Nossa, essa frase aqui era uma que me dominava. Sou muito esforçada. O que que você vai colocar? Faço o necessário, peço ajuda, invisto em pessoas que me direcionam no lugar certo e eu acredito no fluxo da vida. O que que é esse fluxo da vida? Não é que é o esforço, é o dar e receber. Existe um fluxo. Enquanto você acreditar que está sendo injusto, eu pego muitas pessoas assim quando eu estou fazendo
call de vendas para mentoria, né? Muitas pessoas chegam, eu investi muito em mentoria, mas nossa, não me deu retorno. Já vi que é uma pessoa o quê? Ingrata e com a mentalidade escassa. Porque se você investiu e você acredita que aquilo ali não valeu nada, você já bloqueou de receber a bênção daquela pessoa que você investiu, porque ninguém obrigou você a investir em nada. Você só investiu porque você quis. Então você precisa ser grata por aquilo ali. Eu investi e eu recebi. Foi uma troca. Tá fazendo sentido aí? Vocês estão identificando alguma dessas falas aqui? Já falaram essa frase aqui ou pensaram, as pessoas não me entendem? Se identificam? Vamos trocar. Sei exatamente o que quero e faço as pessoas entenderem isso. Gente, isso aqui é autorresponsabilidade na veia, né? Ó, a Geida falou, eu sinto que às vezes o dia passou e eu não dei conta. Duas coisas, Geisa, para quem acha que o dia não passou e não dei conta. Além de mudar a fala, que tem muito a ver, não é só mudar a fala, a gente tem que mudar atitudes também, né? Então, não é só falar da boca para fora, eu não começo, nem assumo nada que eu não tenha capacidade de finalizar. Aí amanhã você vai assumir uma coisa que você não dá conta, que não tem nada a ver com o que você quer da vida, com os seus projetos, com o seu objetivo. Não é só falar, né? Só falar não adianta. Você tem que falar, acreditar e agir condizente com aquilo que você está falando. Então é o que? Você rever qual que está sendo as suas ações, as suas tarefas, né, dentro da sua agenda, o que que está dentro daquilo que você está buscando, o que que está fora daquilo que você está buscando. E, muito importante, eliminar as distrações, porque as distrações ela que vai te tirar isso, a distração que vai fazer você perder a energia. O que que é distração? Pode ser ficar vendo muito celular, ficar fazendo coisa que não está alinhada. Muitas vezes é tela, muitas vezes, mas pode ser outras coisas, né? Outras coisas que você está assumindo que não era para você estar assumindo. Às vezes, sei lá, problema de familiares, enfim, você tem que avaliar o que que você está fazendo que não está alinhado com o tipo de vida que você quer ter. E fazer somente aquilo que está alinhado. A Michelle colocou, não me entende, eu pensava muito. Eu também pensava, Michelle. Então é trazer isso é autorresponsabilidade, purinho. Porque a responsabilidade de quem não te entende é sua, não é das pessoas, né? É assim mesmo. E por último, aqui, começo empolgada, mas não me mantenho assim. Começo no gás e paro. Comunicação de infantilidade. Por isso que eu tô sempre lá no grupo falando para vocês, né? Para não desanimar. Maior do que a empolgação, a motivação é o compromisso, é a decisão que você tomou. Então, é lembrar sempre: ai, nossa, eu comecei empolgada, agora nunca consigo terminar o que eu começo, estou empolgado. Maior que a empolgação é o compromisso. Parando isso aí. Parou. Alerta. É para isso que serve a comunidade, estar sempre em alerta. Não é se culpar, tipo, ai meu Deus, hoje eu falei, acabou meu mundo, sou a pior pessoa que existe. Não. Falei, a partir de amanhã, então eu vou parar. Falei de novo, então eu vou parar. É você estar em alerta. Isso que é importante. É não se culpar por estar falando, mas quando falar, você voltar e, não, tô entrando naquele ciclo de novo, então eu vou parar. Entende? E realmente tomar essa decisão.
Últimas aqui. Me frustro com o comportamento da outra pessoa. Quem já falou essa frase? Vamos mudar. As regras estão claras. Eu digo o que tenho para dar e eu peço o que eu preciso. Isso aqui é muito difícil para a mulher que ainda está na criança. Por quê? Porque é difícil pedir ajuda, é difícil mostrar vulnerabilidade, é difícil baixar as guardas. O que que eu falo aqui? Uma atitude extra aqui é se deixar ser cuidada e você mostrar a sua vulnerabilidade para alguém que você precisa. Seja para o marido, seja para um amigo, você, para Deus. Muitas vezes Deus não age porque você nem deixa. Você tá com a guarda tão alta que, tipo, eu faço, eu vou, eu consigo. Nem Deus consegue agir na sua vida porque você não tá deixando. É isso que a Geisa falou, o outro só dá o que tem. Mas muitas vezes a gente, até isso a gente ainda sente, né? Não tenho tempo nem para mim. Já falou isso? Fala isso ainda. Vamos trocar essa comunicação hoje. Eu sempre tenho tempo para mim. Por isso que eu falo que muitas vezes o descanso, ele é tão importante quanto o tempo de trabalho. Quem é muito ainda, tá muito na executora, muito na, não tenho tempo, tô na correria. Ai, eu cuido de todo mundo, mas não cuido de mim. Eu faço para todo mundo, mas não faço para mim. Se ainda tá muito ainda latente isso, eu dou a tarefa de colocar na agenda. É como se fosse uma atividade. É um compromisso. Descansar, desfrutar, sem culpa. Fazer algo que me dá prazer. Fazer algo para mim. Não é fazer para a família, nem para casa, nem para ninguém. É para mim. O que que você ama fazer? O que que te dá prazer? Como que você pode se cuidar? Entende? Sem culpa. O dinheiro vem e não fica. Quem fala isso? Isso é muito bom, Michele. E sem culpa, né? Você que eu vejo que você tem um traço bem oral, né, que é o nosso o traço de caráter que precisa de muito contato com a natureza, de muito contato com pessoas, também de tudo que mexe com sentidos, né? Então, o oral eu gosto muito de comer uma coisa gostosa, ou de tomar um café, de estar em contato com a natureza, andar descalço, né, conversar. É muito importante. Só que aí existe o quê? O fazer. Muitas vezes eu falo também como tarefa para o autocuidado, que eu falo é tomar um banho demorado, né? E todo mundo toma banho, né? Só que muitas vezes você não faz isso de forma consciente. Tipo, esse momento é meu, eu estou me cuidando, eu mereço, sem culpa, eu vou fazer isso. Então, mais do que fazer uma ação que você sabe que é para fazer um autocuidado, é você fazer consciente de que você está se cuidando naquele momento. Isso para mim mudou completamente a minha forma de descansar. Eu realmente descansava, porque muitas vezes você passa um tempo ocioso, mas você não descansa. Olha que loucura, né? Às vezes 10 minutos descansando, ele te recarrega muito mais do que você ficar 3 horas sem fazer nada, improdutiva. É totalmente diferente ser improdutiva de você ter um momento de autocuidado e descansar. É totalmente diferente. Por quê? Porque quando você é improdutiva, por exemplo, eu vou ficar andando lá 3 horas na praia, eu vou ficar 3 horas num feed rolando, descansando, eu vou ficar 3 horas assistindo um filme.
Mas aí depois você vai se culpar. Ai, porque eu tava lá, e meu Deus, e eu não fiz isso, e a casa tá desarrumada, e eu não vendi, e eu não postei, e eu não sei o quê. E aí você vai se culpar, ou seja, foi improdutivo, que você ficou sem fazer nada e depois ainda se culpa porque não fez nada. É diferente que eu já fiz as minhas tarefas. Eu prospectei a hora que eu tinha que prospectar, eu vendi a hora que eu tinha que vender, eu postei a hora que eu tinha que postar, eu, sei lá, organizei as ações da empresa a hora que eu tinha que organizar, eu atendi mentorado a hora que eu tinha que atender, eu fiz isso, fiz reunião com a equipe a hora que eu tinha que fazer. Agora eu tenho 30 minutos do meu dia para descansar. É totalmente diferente você ficar 3 horas olhando para o céu, entende? Então é essa consciência que eu quero que vocês treinem aí para ser bem intencional. O dinheiro vem e não fica. Vamos mudar essa comunicação. O dinheiro tem um caminho claro e certo, certo e claro aqui. Olhar para o dinheiro. Quem tem dificuldade de olhar para o dinheiro? A criança. E tem crenças enraizadas para quem não consegue olhar para o dinheiro. Eu também, gente, já tive isso aqui. De não conseguir olhar nem para o extrato da minha conta bancária. Porque eu não queria ver o que estava ali. Né? E eu fiz uma vez um exercício que era olhar linha por linha de cada coisa que entrou, que saiu, piriri, parará. E aí esse momento de olhar é um momento de cura. Então, além de trocar a fala, a gente tem que trocar a atitude. Faz sentido aí para vocês? Tá alinhando com o que você pensa hoje sobre o dinheiro também? Coloca aqui para mim. Quando um lado está legal, parece que desanda o outro. Ou seja, né? Parece que você nunca está em equilíbrio com nada. Vamos mudar isso também. Mudar para quê? Não precisa ser perfeito, precisa ser satisfatório. Aqui é criança que foi muito exigida, mesmo que não foi exigida explicitamente, por exemplo, eu quero que você faça isso, mas talvez sem perceber algo aconteceu e ela começou a se cobrar demais. Esperar que tinha que ser perfeita para ser aceita, para ser amada. E hoje ela não consegue aceitar que ela vai lançar um projeto sem estar tudo perfeito, que ela vai vender sem estar tudo gravado, que ela vai conseguir dar andamento sem estar tudo do jeito que ela acha que é perfeito. Então, a partir de agora, a gente vai mudar isso aqui. Toda vez que eu estou começando um projeto e eu achar que, ai, não, comecei a procrastinar, não tá legal, não precisa ser perfeito, ok? E sinto que já era para eu estar em outro lugar. Isso aqui, gente, é uma ingratidão. Quem já pensou assim, nossa, mas já era, gente, já era para eu estar lá. Por que que eu tô aqui ainda? Você está exatamente no lugar que você deveria estar. Cara, isso dói. Por quê? Você está tendo exatamente o resultado que você deveria ter. Por quê? Quando você reconhecer a estação que você está, que você está tendo aquilo que a sua mente consegue alcançar, ser grata por isso, aí você vai começar a ir para um outro patamar. Eu sei quem eu sou, onde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar. Eu estou construindo para chegar lá. Porque isso aqui é uma ingratidão e uma falta de autorresponsabilidade também. Nossa, mas já era para eu estar tendo resultado. Por que que eu não estou tendo? Nossa, mas já era para eu estar em outro patamar no meu negócio. Por que que eu não estou?
só por minha responsabilidade, não culpa, não vitimismo. Ai, coitada de mim, é porque eu vim de uma família que. Não. Ai, é porque eu tenho a ferida da rejeição. Ai, é porque a minha mãe, meu pai, piriri, parará. Não. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu estou tendo os resultados. Eu tenho o marido que eu mereço, a família que eu mereço, a casa que eu mereço, mas que eu mereço até naquele momento que eu estou. Só que o meu momento, ele não resume quem eu sou. Então, eu sei quem eu sou é o quê? Eu sei que o meu momento não define quem eu sou. Então, eu sei que eu sou muito maior do que isso. Eu sei que eu sou filha de Deus. Eu reconheço que eu estou nesse patamar por minha responsabilidade, pela minha mentalidade, mas eu sei onde eu quero chegar e eu vou trabalhar para chegar nesse lugar. Conseguem entender a diferença? Quais fichas caem aí? Quais fichas caem? Pode abrir e falar um pouquinho. Eu falava muito essa eu poderia estar longe, poderia estar voando, né? Poderia estar fazendo, poderia estar voando. Tô voando mesmo, né? Se eu tô pensando nisso, minha mente tá voando mesmo. Então, realmente, né, foi para. Eu tenho crescido bastante, lido bastante, e eu acreditei que realmente eu tenho constância. Só que a minha constância está em hábitos que não são aqueles que vão me levar onde eu quero chegar, né? Então, eu tenho mudado, tenho visto muita mudança, muita coisa assim tem feito muito sentido desde do final do ano passado que a gente conversou e, nossa, eu tava assim, né? Eu tava voando mesmo, né? Achando que ia fazer alguma coisa, não fiz realmente nada, fugi até, né? Pelo que você é grata do que você já mudou, Michele? Ai, Que eu você sou já grata porque, conquistou? assim, eu tive a consciência e eu sei que eu sou capaz, né, de estar mudando, de estar fazendo coisas novas, que a gente acha que por a gente ter uma certa idade, a gente acha que não vai, a gente não vai conseguir alcançar. Eu já tô velha, né, com os hábitos enraizados, mas não, a palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente todos os dias. Então, todos os dias eu tenho declarado, quando alguém faz aniversário, eu declaro bênçãos, quando alguém fala num grupo, alguma coisa que eu tô, eu já vou lá, procuro um versículo, eu já declaro aquilo sobre a vida da pessoa que eu sei que eu estou declarando sobre a minha vida também. Então, eu tenho mudado esse ambiente. Quando eu aprendi, Lud, a ressignificar as palavras, eu chorei no dia. Sabe, eu tenho, né, tem a tabelinha que eu faço assim e eu ressignifico, né, as palavras que eu falo, as frases também, né? Então, essas daí também eu vou ressignificar. Algumas delas eu ainda pensava. E como eu fiquei feliz, sabe, em saber que eu podia ressignificar, e é algo assim instantâneo. Quando às vezes alguém falava alguma coisa para mim, eu já ficava chorosa, já a criança já queria berrar aqui, né? E aí, quando eu comecei a ressignificar, logo em seguida que eu aprendi a ressignificar isso, eu falei, meu Deus, que poderoso. Aquela dor, aquela mágoa saía O primeiro instantâneo. reflexo da criança é ter a birra, né? E era instantâneo, sabe? Alguém falava alguma coisa assim próximo de mim, e, né? Machuca, porque os seus ali às vezes vão falar algumas coisas. E quando eu ressignifiquei, eu falava, vou testar isso aqui, né? Será que dá certo? E deu certo. Na hora eu mudei a frase, na hora eu mudei o pensamento que eu tinha daquela pessoa, quando me magoava, quando falava alguma coisa. E na hora passou. Eu falei, não, então eu posso fazer isso internamente comigo também. E tem dado certo. Quando vem aquele pensamento ruim, mal, né, eu já mando embora, já mudo, já ressignifico aqui na mente. É poderoso. Muito bom. E sabe qual é o próximo passo, Michele? O primeiro passo, a consciência. O segundo passo é a mudança de atitude, da fala e da atitude, né? E o terceiro passo é a gente começar a fazer isso não porque a gente tenha consciência, mas porque isso a gente sabe que é para ser assim. Porque eu tenho identificado algumas atitudes minhas que eu mudei
pela consciência mesmo, tipo, ah, eu tenho que mudar, então eu vou fazer isso. Mas eu fazia por quê? Ah, eu vou fazer porque eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou prosperar, porque o fulano lá falou que fez e prosperou. Então, a mesma coisa se você ler um livro, exemplo, né? Ah, eu preciso perdoar os meus pais, eu preciso liberar perdão para os meus pais, exemplo, e eu preciso reconciliar a minha relação com a minha mãe, por exemplo, que foi a primeira relação que eu reconciliei ali porque eu não me sentia amada pela minha mãe. Então, o primeiro movimento foi, tive a consciência que eu não sabia, para mim não existia isso. Eu simplesmente achava que minha mãe não me amava e eu praticamente não tinha nenhuma relação com ela. Uma relação assim, né, meio fria. E a vida fluía. Ok, tive a consciência daquilo. Então, eu obrigatoriamente, meio que no automático, preciso fazer isso, porque se eu fizer, eu sei que eu vou prosperar. Então, fui lá e fiz a ressignificação várias vezes, várias cartas, várias mentalizações, várias liberações de perdão e tal, 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 e teve uma mudança. Só que eu fiz. Sabe aquilo ali, eu vou fazer porque eu vou ter uma recompensa? Tipo assim, olha, meu filho, se você tirar a nota A, você vai ter uma recompensa no final do mês. Então eu fiz mais ou menos assim, não, eu vou reconciliar com a minha mãe porque eu quero ter prosperidade, eu quero dinheiro. Então eu vou reconciliar com a minha mãe. Então esse é o primeiro passo que a gente faz. Só que depois, esse é o segundo, né? A primeira é a consciência, depois você faz, meio que vou fazer. Só que isso não pode ser por obrigação. Isso tem que ser do coração. Eu não posso, tipo, ah, eu vou perdoar minha mãe só porque eu quero ter prosperidade. Eu vou perdoar porque é, entendeu? Porque não tem como, eu tenho que ser grata. É uma coisa que já está entranhado. Eu não vou perdoar ela só porque eu quero ser próspera, porque ela é minha mãe, ela me deu a vida, isso já não consegue ser mais só da boca para fora, entendeu? É algo que está realmente enraizado. Então, é a mesma coisa de você falar assim, não, eu vou fazer devocional, porque eu preciso ter uma relação com Deus. Nossa Senhora, meu Deus, se eu não acordar e não fizer meu devocional, a ordem manda, a igreja manda, eu preciso fazer meu devocional. Você está fazendo meio que numa barganha. Não, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer para mim, então eu tenho que fazer devocional, né? Eu tenho que fazer o jejum, porque se eu não fizer jejum, Deus não vai me dar o que eu preciso. E não é na barganha. Você vai fazer porque o seu espírito clama por aquilo ali. Você vai fazer porque se eu não fizer, eu começo a me sentir vazia. Eu começo a parecer que eu tô sem sentido. Então é igual beber água. Se eu não passar um tempo sem beber, eu já tô com sede. Aquilo já me gera uma necessidade, entendeu? Então aí já chega nesse terceiro nível, onde você começa a fazer porque já faz parte de você. Não é para ter uma barganha, entendeu? Então, isso em tudo, assim, né? Eu dei dois exemplos aqui só. É, é muito importante, isso faz parte até da mudança de hábito, né? A Geisa até colocou ali, dificuldade de manter a constância, porque são níveis, assim, de profundidade que eu vejo, né? Até o perdão mesmo, é difícil às vezes a gente perdoar, mas a gente meio que tem que fazer ali na força mesmo do obrigação e depois isso liberar realmente o perdão, tá? Geisa, quer compartilhar? Fez sentido isso, gente? Vocês conseguem identificar algo que ainda está meio que na obrigação, que você sabe que você fez, mas ainda não fluiu realmente, aquilo não está totalmente. Não precisa nem compartilhar, tá? Mas se você sentir de trazer isso à luz também é muito importante. Mas se não sentir à vontade, tá tudo bem. Mas trazer na sua mente assim, o que que você ainda sente que precisa ter mais fluidez, que não é por obrigação, mas porque você sabe que aquilo é fluido para você, né? Já faz parte do seu coração mesmo. Pode abrir o áudio se quiser. Eu, quando eu fui pedir perdão aos meus pais, eu estava num reencontro, né, com Deus, eu estava grávida até do meu segundo filho,
e eu sentia como se fossem correntes na minha mente, sabe? Eu sentia ali a vontade, eu falei, não, eu preciso, tá, foi um momento que aconteceu ali, eu precisei pedir perdão a ele. Eu falei, não, eu preciso pedir. Eles estavam a poucos metros de mim, eu estava num sofazinho lá atrás, né? Porque eu estava grávida, colocaram no sofá, eu estava lá nele, e eu rodava o salão e eu não conseguia chegar até eles. Aí eu falei, pastor, eu não consigo chegar nos meus pais, eu preciso pedir perdão para eles, eu sinto como se fossem correntes amarradas na minha cabeça e alguém puxando, e eu não consigo chegar até eles. E aí o pastor falou, não, vem cá. E me chamou eles numa salinha, eu chorei, chorei, chorei. Eles até perguntaram, pastor, assustado, né? Falaram, ela tá bem, né? Ela falou, não, ela tá bem, ela só precisa, né, chorar aí um pouco e ela precisa falar algo para vocês. E ali eu pedi o perdão de todos os pensamentos que eu tinha com relação a eles, de tudo aquilo que eu achava que eles não me deram, sabe? Até hoje eu estava falando com É muito com meu forte. filho aqui hoje, né? Falar, ah, então eu vou fazer isso, isso e isso, não me dava, né? Mas eles, como diz, né? Deram o que podiam, o que achavam que tinham que dar, né? Naquele momento. E eu É. falei, e depois eles choraram muito depois, porque eles não achavam que né, que eu pensava isso Eles não, deles, que eu eles nunca sabem. e aí, né, nossa, aquilo foi assim libertador e foi tão importante porque eu estava grávida. Imagina, meu filho ia carregar aquela mágoa, aquilo que eu estava sentindo dentro dele também. Então, meu filho já foi liberto ali dentro da barriga. Então, ele já nasceu ali, né, livre disso. Então, assim, foi muito importante. O Os perdão seus pais são realmente vivos ainda, Michelle? são, Você né? já pediu para eles permissão para você prosperar? Não, uma vez eu falei para eles que eles estavam proibidos de me dar dinheiro. Né? Porque às vezes sempre pedia, né? Ah, eu preciso de dinheiro para isso. E o pai e a mãe, né? Logicamente, elas vão É, ajudar, né? existe, eu estou até lendo o livro, mas acho que está lá na sala, depois eu vou indicar para vocês. É de um mentor meu, Bruno. Existem 4 permissões para você conseguir fluir na vida. Primeiro, a permissão de Deus, e eu quero fazer aqui uma dinâmica com vocês para a gente finalizar. É, o amor de Deus é tão grande que muitas vezes a gente não a gente não se sente merecedora disso, porque a gente não deixa que a obra da cruz ela seja realmente vivenciada pela nossa vida, vamos dizer assim. Porque Jesus já nos perdoou, mas a gente ainda acha que a gente está devendo alguma coisa, né? Que a gente não merece. Mas ele já, a gente não tem que pagar mais nada, já está pago, né? Tá paga a sua conta. Então é permissão de Deus, depois a permissão do pai e da mãe. Por isso que eu te perguntei se você pediu a permissão dos seus pais para prosperar, porque essa permissão, ela vem do perdão que você já fez, né? Quem não fez, pediu perdão. Não é pedir perdão dos pais, exatamente ali o que a Michelle falou. Não é pedir perdão de tipo assim, ai, meu pai, me desculpa pelo que eu fiz. Me desculpa pela imagem que eu fiz e eu tinha uma expectativa de que você deveria ter feito alguma coisa e você não fez. Esse que é o perdão, tanto do pai quanto da mãe, né? Dessa imagem que você, minha mãe deveria ter feito isso, meu pai deveria ter feito assim, e ele não fez. Ele não te deve nada. E a permissão de você mesma, né? Então, você se permitir prosperar. Então, essas são as 4 permissões que você precisa: de Deus, do pai e da mãe e de você mesma. Então, se uma delas ainda está travado, geralmente o do pai não te permite chegar ao dinheiro. Então, você tem que pedir até, Michele, ressignificar isso que você falou, por exemplo, pai e mãe não me dá dinheiro. Eu entendo que seria eles não te emprestar um dinheiro para você realmente ir com as suas próprias pernas, eu entendi. Mas essa palavra pode ter um poder diferente, porque o dinheiro ele vem da força do pai. E você precisa aceitar isso. O que você tem de energia para fazer dinheiro vem do seu pai. Se você não está fazendo, é porque tem alguma coisa ainda que você precisa ressignificar com o seu pai. E se você não está mantendo o dinheiro, é porque tem alguma coisa ainda com a mãe. Então, se você faz muito, mas não fica, é alguma coisa com a mãe. E aí tem que aprofundar para ver, é claro, o que que pode ser, né? Isso, pede permissão, a benção, que às vezes eles não entendem o que que é permissão, né? Que uma vez eu fui falar com meu pai e falei assim, meu filho, mas o que que é isso? É claro, não entende nada, porque eles acham que a gente tá ficando meio doido.
Então, você pede a benção dele. Porque tem pessoas que eu já conversei que, por exemplo, assim, quando eu decidi, exemplo, né? Eu decidi empreender nesse nicho, meu pai falou que não. Eu decidi abrir um certo negócio, não, não vai. Decidi casar com certas pessoas, meu pai, não. Então, tudo que seu pai não te libera para você viver, você sente ainda travado. Então, é essa bênção, essa permissão para você fluir, para você ir para o mundo, entendeu? E pode fazer mais de uma vez, tá? Pode fazer por mensagem, pode fazer presencialmente. O ideal é fazer olho no olho, mas se não conseguir, pode fazer também por mensagem, por áudio. Fez sentido? Vamos fazer um movimento aqui. A gente vai liberar aqui. Eu quero colocar um áudio, tá? A gente vai só ouvir essa música e nós vamos permitir. Eu quero que vocês sintam, pode fechar aí a câmera se quiser, os olhos. A gente vai sentir, a gente vai liberar a permissão de Deus na nossa vida para a gente prosperar, tá bom? Não sei se vocês já conhecem aqui essa música, mas me fala se vocês estão ouvindo. Peraí.
É isso, riquezas. Prestem atenção, sinta, sinta, deixa essa verdade entrar no seu coração e deixa a permissão de Deus fazer parte de você para que você se permita viver esse processo, tá? Porque tudo que, quando a gente olha, né, a obra da cruz, tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus passou, foi para que nós pudéssemos ter vida. E se hoje você não tem, não honra isso, né, não vive em plenitude, você não está honrando a obra da cruz. Então, que essa música toque o coração de vocês, que você permita esse amor que é tão grande entrar no seu coração, tá? E honre essa obra. Tem não sei se vocês assistiram já aquele The Chosen. Vocês assistiram a última temporada que saiu, acho que foi a quinta. E eu achei incrível o movimento que eles fazem lá na mesa, que não está na Bíblia, mas que para mim fez muito sentido. Ai, meu Deus, então não vou falar para você não, Michelle. Tá na terceira ainda. Vou dar um spoiler. Que é a mesa, né? A quinta temporada já é o momento ali de Jesus na mesa com os discípulos. Eles fazem um movimento que, e apesar de não estar na Bíblia, na Bíblia, mas é muito sistêmico, que eles fazem umas afirmativas assim. E é muito legal que ele faz uma mesa só com as mulheres e depois tem a mesa com os discípulos, sabe? E eles começam assim: se Abraão tivesse liberado o pessoal, né, pessoas do deserto lá, seria suficiente. Se Moisés só tivesse levado a gente até a porta do tal lugar, já seria o suficiente. Se tivesse, aí eles começam falando, sabe isso? Aí tem a parte que a mãe de Jesus vira e fala assim: se eu só tivesse pego você no meu colo quando você nasceu, já teria sido suficiente. E aí depois elas continuam, né? Se você tivesse só realizado as obras que você trouxe, os milagres que você fez, já teria sido suficiente. E o que que eu aprendo com isso? Esse já seria sido suficiente? Várias coisas, né? Mas uma delas é a gente conseguir ser grato aos nossos pais, porque a gente fica esperando nessa expectativa de que o que que tem, né, a mais? E se eles só tivesse te parido, né? Se tivesse só o espermatozoide do seu pai, o óvulo da sua mãe, fecundado e gerado você, já teria sido suficiente. Já teria sido suficiente. Então isso gera uma. Eu quero até rever essa série, a quinta. Porque a gente fica tanto nessa expectativa, né? Demais, que deveria ter sido diferente, que eu poderia ter ido mais longe, que já era para eu estar lá, que as pessoas poderiam me tratar diferente, que poderia ter sido assim, que meus pais poderiam ter sido assado, que. Para, entende? Já é suficiente. Você já tem tudo o que você precisa. Só que você não consegue ver e não consegue ser grato a isso. Então, para mim, esse movimento que eles fizeram na mesa foi justamente de gratidão e de olhar e falar assim: foi o suficiente, não precisava de mais nada.
Como que foi para vocês o nosso encontro? Como que vocês estão saindo aqui desse nosso encontro? O que que impactou? Como que vocês entraram? Como que vocês estão saindo? O que que vocês estão sentindo desse nosso momento? Hoje foi um segmento de tudo que aconteceu desde a minha manhã, né, que eu estava até falando num grupo sobre o perdão. Fui numa reunião à tarde de mulheres falando sobre o perdão e agora à noite o perdão. Então, assim, eu sou grata a Deus porque realmente a gente precisa estar liberando, né, o perdão diário. A gente precisa estar, como se dizer, agradecendo a Deus. Já é o suficiente que nós temos. Jesus já pagou outro preço e a gente precisa mudar realmente as palavras para que elas tenham um poder significativo em nossas vidas, não só da boca para fora, como diz, né? Ou esperando recompensa. Eu acho que nessa parte que nem assim, eu não tenho até certa ambição nas coisas, porque eu não fico esperando recompensa de nada. Eu simplesmente dou, ofereço, né? Eu não fico esperando alguma coisa de troca. Eu já conheço pessoas que realmente elas necessitam disso. Quando alguém está dando alguma coisa, ela está oferecendo uma coisa, ela está esperando outra coisa em troca, né? Mas eu tenho que aprender um pouco dessa habilidade também, dessa ambição, né? Mas ambição para o quê? Para eu ter mais de Deus, para ser próspera, para ajudar mais pessoas, né? Então, eu creio que seja nessa linha, né, de segmento. E realmente eu tenho mudado muito, significado muito. Olha só o outro livro que eu estou lendo aqui, ó. Celebração da Disciplina. Meu Deus! Esse livro foi escrito, gente, há 47 anos, no ano que eu nasci. E é atual, atualíssimo, porque fala muito da Bíblia, fala muito da palavra, né? Então é maravilhoso também. Também fala muito do poder das palavras, né? Ó, e tudo tá indo de encontro, né? Foi maravilhoso hoje. São leis assim universais, né? O, o que pega é a gente colocar em prática com a constância, né? Para a gente não se desviar. É por isso que a gente está ali juntas. Tudo que a gente vem, né, fazendo, não é só, igual eu até falei com a Geisa, que a gente estava aqui no começo, eu falei, os nossos encontros não é só para aprender, porque muitas vezes isso aqui vocês até já sabem, mas é para a gente relembrar, se fortalecer, renovar isso, tá? Porque é muito fácil a gente desviar, é muito fácil a gente se perder, é muito fácil um hábito eh, se, se desfazer. Então, a gente está aqui para isso, né? Para a gente permanecer, para a gente renovar e relembrar quem somos, relembrar para que a gente nasceu e refazer as nossas metas, realinhar o caminho e tomar as atitudes que vão dar a consequência dos resultados que nós vamos ter, né? Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar celebrando, né, Michele, as suas mentorias, as suas alunas, e você vai estar recebendo aí essas mulheres para você impactar a vida delas muito, muito em breve, tenho certeza. Tá declarado, em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, Geisa? A Geisa tá lá na loucura, dando banho nas crianças. Fiquem com Deus. Deixa eu tirar uma foto aqui, nossa, mandar lá no grupo. Um, dois e pronto. Beijo.